Olá, sejam bem-vindos ao canal do Caminhão. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, o momento é agora. Dá uma força lá pra gente, pessoal. Hoje a gente vai fazer um trajeto com um caminhão 100% elétrico. Vamos para o KM 125 Sul, lá no Posto Graal. Para vocês terem ideia, a gente está saindo aqui da Zona Sul de São Paulo, mais ou menos aqui para ter uma referência do aeroporto de Congonhas, e a gente vai se encaminhar até o 125. Nessa jornada comigo, o Ale vai me acompanhar, serei a motorista da vez e ele será meu copiloto. Vamos lá, Ale? Bora. Até daqui a pouco, pessoal. Pessoal, quero combinar com vocês o seguinte, ó. Eu vou tentar passar a minha percepção, para vocês entenderem mais ou menos, né? Quando eu fui dar partida aqui no motor, o nível de ruído é praticamente zero. Então, o único barulho que eu consegui ouvir foram dos balões de ar enchendo, mais nada. Então, assim, você tem que olhar no relógio aqui, no mostrador, se realmente deu partida, porque no barulho você não escuta. Então, a gente vai seguir viagem agora, ok? Vamos lá. Você pode olhar também para a GoPro que tiver. Direito. Pezinho suave, ó. Agora mesmo eu não estou com o pé no acelerador. O caminhão já está indo sozinho. Dá uma pisadinha aqui no freio. Vamos lá. A ideia aqui é mostrar o comportamento do caminhão, sensibilidade, né, nível de ruídos e também a autonomia. Vamos ver aqui qual que é o consumo de energia, né? Que nesse caso aqui, o que a gente tem que entender é que não é por km, né? É por quilowatt. Então, mais na frente, quando a gente chegar lá no posto, vamos mostrar esse nível de carregamento que está a bateria e quanto que a gente consumiu, né? A fabricante desse caminhão é a Jaque. Eles falam que a economia tem que ser pelo menos 6 vezes mais do que o veículo a combustão, né? O caminhão a combustão. Então, a promessa realmente da fabricante é esse nível de economia em 6 vezes. E isso, dependendo da cidade que você está, você tem que ver o preço que é o quilowatt, né? Que é energia, lembrando que é energia, ok? E é isso aí. Vamos andar um pouquinho mais e qualquer momento a gente volta com mais informação. É muito suave, galera. Não tem barulho de nada. Nada, nada, nada. Agora eu tô num trecho urbano, né? Daqui a pouco a gente vai pegar a rodovia. A recomendação aqui, no caso, a gente está num Jaque 1200T, né, Ale? Acho que é. É, 1200T. O torque dele é 1.200 newton metros, né? É um caminhão que o PBT dele é 7 toneladas e meia, carga líquida em torno de 4 toneladas. Então, com relação à velocidade recomendada, a gente sabe que pela lei é 90, mas nesse caminhão aqui, segundo a lei, que é quem está trabalhando nesse caminhão, está testando, né? Em torno de 70, 75 km por hora. Por que isso? Se a gente for andar na velocidade que é os 90 km, a bateria vai ser consumida mais rápido, né? E aí, se a gente tocar nessa velocidade, a gente vai ter uma autonomia melhor. Quando a gente saiu, a gente zerou, né? Zerou o trip. A gente vai mostrar esse trajeto o mais completo possível que pudermos. Pessoal, a gente acabou de entrar agora na rodovia. Lá atrás, no começo do percurso, eu comentei com vocês sobre o nível de ruídos, né? Quero fazer mais um adendo aqui. Com relação ao nível de ruído, esse caminhão ele é praticamente zero. Ele tem um pouquinho mais por conta de buracos na estrada, ondulações e tudo mais. E também porque essa versão do caminhão que a gente está é uma versão que a suspensão é metálica. Se tivesse uma suspensão pneumática, o ruído seria menor ainda.
ok? Ale, vamos falar de peso, né? Peso desse caminhão. Sim. Esse caminhão é um jaque, né? 7,5 toneladas de PBT. Vamos falar da tara, né? O Certo. que está agregado nele aqui que agregou peso, vamos falar assim, né? Além do peso próprio do caminhão, o que tem mais aqui que é pesado? Tem a plataforma, né? Com o Sider Sim. e o pack de baterias extra, que foi colocado por nós, ó, da Plugin. Porque esse caminhão, ele tem a autonomia duplicada, pessoal. Isso, esse caminhão, o comum da Jaque, ele tem 200 km, esse faz 400, sem ter a necessidade de parar para abastecer. Recarregar, né? As baterias. Consegue fazer um percurso de 200 km indo e 200 voltando. Claro que esses 200 km ele tem uma margem de segurança, né? Não é que eu vou fazer 200 Não é o km limite, né? e ele vai parar com essas baterias. Aí depende muito, varia muito da estrada, da rodovia. Se tem muita subida, se não tem. Mas teoricamente os 200 km é uma margem de segurança, porque o caminhão, a gente não encontra local para abastecê-lo, para recarregar as baterias. Sim. Não é todo lugar que tem. Então você tem que fazer como se fosse um plano de voo. Tem que fazer uma rota, um trajeto, né? Tem que planejar o trajeto. Ale, vamos fazer um resumo aqui, fazer conta redonda aqui para o pessoal entender sobre o PBT, né? Certo. Esse caminhão é 7,5 de PBT. A tara dele está em torno de quanto, mais ou menos? 6.500. 6.500 porque tem o pack extra, Pack né? extra. Que pesa mais ou menos o quê? 1 tonelada? 1.000 Daí? quilos, isso. E mais a plataforma com Sider. Então a gente está tendo aqui, a gente tem, na verdade, de carga líquida, 1 tonelada mais ou menos, né? Nessa configuração. Isso. Agora vamos fazer aqui uma comparação com relação aos caminhões motores a diesel, né? Esse caminhão aqui, por ser elétrico, ele não tem caixa de câmbio, né? Ele não tem filtro de óleo, não tem tanque de combustível, né? Isso, não tem filtro de ar, não tem tanque de combustível, não tem câmbio, não tem o motor, né? Todos os agregados do motor. Ele não tem esse tipo de coisa. Então, na teoria, deveríamos ter menos peso, né? Sim. Menos tara, né? Sim. Então, esses pesos que deveríamos ter no caminhão a diesel, que seriam os tanques de combustível e tudo mais que você falou aí, o que a gente tem aqui que praticamente daria a mesma carga, né? São os packs de bateria. Os packs de bateria que são pesados, não é isso? O pack de bateria pesa, cada pack pesa, são um conjunto de 4, né? Com a estrutura pesa em torno de 1.000 quilos. O motor em si não é muito pesado, é? Não, o motor não. O motor pesa 230 e pouquinho. Mas são os packs mesmo. Apesar de ser pequeno o motor e pesar pouco, ele tem muito torque. Sim. Ele tem 1.200 kg de torque, né? Uhum. E aí você compensa um com o outro, né? Seria, você retira motor, você retira câmbio, você retira todo o equipamento de filtro de ar, todo o tanque com o seu suporte. E você coloca as baterias, então praticamente fica Tá dando uma equilibrada aí, né? equilibrado. Certo. E no caso, todo caminhão guincho, no que é o caso desse, o equipamento do guincho é pesado, né? Porque você Sim. tem vários pistões, você tem Se fosse uma carga seca, o peso Exato. agregado à tara seria menor. Exato. E a gente vai falar um pouquinho agora sobre manutenção, né, desse tipo de caminhão. Falamos lá atrás que esse caminhão não tem caixa de câmbio, não tem filtro de óleo, né? E tudo mais. Vocês podem recorrer aí lá atrás no vídeo para entender melhor. Ale, quero chamar você aqui para conversa. Sim. Quais os tipos de manutenção que tem que fazer nesse caminhão aqui? Ele não tem filtro de óleo, ele tem algum tipo de filtro? Ele só tem o filtro de ar do compressor Sim, e o filtro de ar da cabine. certo. Aqui não tem troca de óleo, não tem troca de filtro purificador, filtro de diesel, não tem nada disso. É só o filtro do ar do compressor de ar e da cabine. E com relação a freio? Freio de disco na dianteira e tambor na tração. A manutenção preventiva que todos os caminhões fazem. É por KM, né? É por KM, no caso daqui é 10 e de 10 em 10 mil, né? Certo. Aí você passa por uma revisão lá. Mas assim, basicamente a revisão
olhar reaperto de feixe de mola, folga de cardan, engraxar. Essas coisas aí, né? Coisa muito simples, muito simples. E motor? Motor Tem não? manutenção? Nenhum. E as baterias? As baterias, elas são previstas para começar a dar manutenção daqui a 10 anos. E existe uma forma de ficar medindo o nível de desgaste dessas baterias ou isso é cravado mesmo? É Não, 10 anos? isso aí seria o dia a dia, né? Sim. Conforme o uso do caminhão contínuo, então pode ser que lá na frente ele comece a ter uma tendência de carregar completo, porém ela não aturar a quantidade de quilometragem que você costumeiramente vai fazer. Os volts, né? Não vai durar muito os volts. Pode ser que seja apenas uma célula ou duas que dê defeito, e isso já tem quem faz a manutenção no Brasil. Uhum. Inclusive a reciclagem total da bateria já temos aqui no Brasil quem faz. Desmancha ela e reaproveita 98% do material. Ok, então se a gente for falar aqui no CTO, o custo total de operação do caminhão, com o decorrer do tempo a manutenção é infinitamente menor do que no caminhão a combustão, né? Sem dúvida. Ok. Agora uma dúvida particular minha, né? Esse caminhão tem radiador, certo? Sim. Esse radiador, qual é a função dele nesse caso aqui? Nesse caso aqui, ele refrigera o motor e a ECU dele, né? Que é o que faz o controle da energia que vai passar para o motor. Eu observei aqui a temperatura interna do caminhão, né? Ela não passa dos 32, né? Sim, sim. Tá sempre aqui em 32 graus e tal. Isso é um fator do caminhão elétrico? É uma peculiaridade, né, desse tipo de caminhão? Ele trabalha entre 32 e 48 graus. Baixa temperatura, né? Baixa temperatura. Tanto que o aquecedor da gabine, ele tem um sistema de resistência para poder aquecer o ar, porque se fosse usar essa água que ele tem como os outros caminhões, sim, seria não conseguiria aquecer a gabine. Então, como diz lá no Ceará, ó, não tem quintura nenhuma, viu? Tem quintura nenhuma. Não. Temperatura baixíssima. Isso chega a ser um ponto positivo, né? Sim, sim. O máximo que eu cheguei ver essa temperatura foi 48 graus. Num dia bem quente, uma coisa bem atípica e assim, bem difícil. Nossa. Então, pessoal, o próximo ponto que a gente vai mostrar é chegando no eletroposto, né? Para fazer o recarregamento das baterias. E depois, por último, vou dar um feedback geral aqui da condução durante o trajeto, ok? Daqui a pouco. Galera, primeira parte do trecho cumprida. Estamos chegando agora no destino, né? Que é o 125 Sul. Vamos parar para recarregar as baterias do caminhão e as nossas. E a gente vai mostrar um pouquinho aí como que funciona, né? Se fosse um caminhão a diesel, você ia abastecer o tanque. Aqui a gente vai recarregar as baterias, né? A grande pegada aqui é mostrar a disponibilidade dos pontos de carregamento. Então a gente vai encostar aqui no posto e vamos mostrar para vocês aí como é que funciona, né? Pronta para entrar. O carregador portátil do caminhão tá aqui, né, Lei? Não tá. A gente vai usar o carregador do posto, tá? Que é um carregador universal. Esse carregador é lento ou é o rápido, né? Ok. Quando a gente saiu lá da Zona Sul, o nível da bateria estava 99% carregado, né? E aí agora a gente rodou 131 km, vou colocar aqui. E a bateria está com 43%, porém com uma ressalva, né? O que vai ser mais preciso aqui no caso é a voltagem que está o caminhão, né? Porque o nível da bateria, ela tem variação conforme a condução do motorista, conforme ele pisa, né? Então, assim que a gente desligar o motor, vou ver aqui quanto que tá a voltagem e essa informação é mais precisa. Aí, galera, estamos com sorte, hein? Tá vendo bem à direita dele? Tá.
Vamos ver se vai dar o carro. Aí é isso por enquanto. Galera, a gente saiu lá com 568, né? 572 volts. 572 volts. Rodamos 132 km, como eu falei. E a voltagem está em 550 agora. 550 volts, tá? E o nível da bateria é 43%. 43%. É, ok? Lembrando que você consegue trabalhar com esse caminhão até 505 volts, né? Sim. Ele tem uma barrinha de porcentagem lá, mas nós aqui da empresa fizemos uma tabela e olhamos mais a voltagem do que a porcentagem. Ok. Tá? Então a gente vai pôr para carregar agora. Recarregar, na verdade, né? Até daqui a pouco. Pessoal, estacionamos aqui agora, né? Você vê que tem uma vaga que está delimitada. Melhor hora do dia, né? Que é a hora do almoço para nós. E a hora do almoço do caminhão. Agora a gente vai mostrar aqui o recarregamento das baterias, né? Lembrando que a gente está no KM 125 Sul, Posto Graal, região de Campinas, ok? O Ale vai mostrar aí para vocês agora. Tá bom? Bom, aqui o procedimento, chegamos no carregador, tem aqui no aplicativo, escanear. No caso aqui, ele pede para baixar o número aqui da máquina. Aí eu peço para liberar. Olha lá, connect. Só pegar isso aqui. Conectamos no caminhão e aí esperar ele se comunicar com o caminhão e começar a carregar. Então, pessoal, ó, menos de um minuto o caminhão estava com 43%, agora já está em 44%. Então é bem rápido, tá? Enquanto recarrega aqui, a gente vai fazer um break aqui no almoço, ok? Depois voltamos com vocês. Energias, né? Baterias recarregadas. A gente já almoçou, né? Uns recarregaram a bateria mais que outros, né? Isso faz parte. O caminhão também já completou aqui o carregamento, né? Tá carregamento finalizado. Só para vocês entenderem. Quando entramos, o caminhão estava com 43% o nível de bateria. E nós retornamos depois de 46 minutos e 32 segundos. Ele já está com 100% recarregado. Deu 58,612 kWh, né? E quanto pagamos por isso? Por enquanto, nada. Esse ponto de carregamento aqui, ele é gratuito por enquanto, né? Vou mostrar aqui no equipamento como que seria o display. A gente colocou ele com 43%, ó. Ele parou aqui em 99%, deu 46 minutos e 32 segundos. Agora a gente só vai desconectar e seguir viagem. Agora é o retorno para São Paulo. Até daqui a pouco. Partiu São Paulo, rodamos 132 km até agora, estamos saindo, né? O nível de bateria está 99%, com 568 volts, ok? Quando chegarmos lá, a gente vai mostrar alguns resultados para vocês para finalizar, ok? Até daqui a pouco. Bem, pessoal, a gente retornou do nosso trajeto, né? Conforme eu havia falado antes, tem alguns feedbacks que a gente vai passar, né? O Ale vai passar junto comigo. Eu, como motorista, vou passar a minha percepção da condução que eu tive aqui hoje, que a gente fez esse trajeto, né? O que eu percebi no caminhão elétrico com relação ao caminhão a combustão? A sensibilidade ao torque, né? Como é um caminhão que já tem as baterias, a energia já está aqui acumulada para a gente usar, né? Então você não pode pisar muito. E isso não é tão indiferente ao caminhão a combustão, porque o motorista tem que ter muita atenção, né? E se tiver com peso, principalmente, o consumo passa a ser maior. Então você tem que ter essa condução na segurança, ficar ligado no torque. Uma outra coisa importante, esse caminhão ele também tem uma função que é de eco, né? Quando você consegue entrar naquele torque de economia. Ele também avisa aqui, que seria o ideal, né? Um outro ponto que eu vi é sobre a regeneração das baterias. Nas descidas, principalmente, quando eu pegava descida, esse caminhão especificamente, ele acende uma
uma tecla lá no painel que chama RET, que é quando a bateria está sendo retroalimentada pela inércia do caminhão, né? Embora eu acho, pela percepção que eu tive, que isso não faz muita diferença, né? O que você pode falar sobre isso, Ale? A regeneração da bateria, numa serra você teria até uma coisa mais significante. Porém, no dia a dia, sobe e desce numa estrada como a que nós fizemos, ela não é tão significativa. Sim. Às vezes você consegue regenerar 1%, mas ali na próxima subida você já gasta aquele 1%. Então ela ainda é um pouco insignificante. São pontos que precisam ser melhorados, né? Serão melhorados, né? Serão melhorados. Outra coisa que eu percebi foi no momento do carregamento, quando a gente chegou lá no ponto de carregamento das baterias, né? A gente colocou lá o caminhão para carregar e saímos para almoçar. Se você está num lugar, por exemplo, distante, que não tem muita segurança, no ponto que você parou, de repente alguém vai lá e desconecta e quando você voltar você pode ter uma surpresa, né? O caminhão não vai estar carregado. Aí seria também um ponto que eu vejo como melhoria, né? Teria que ter alguma trava de segurança ali para ninguém desconectar, né? O aplicativo ele mostra o quanto ele está carregando e a hora que ele para. Sim, sim. Que aí é uma outra questão. Mas você tem que ficar acompanhando. Você tem que ficar acompanhando. Mas aí eu me referi quando você não está próximo ao caminhão. Você está distante, né? Aí realmente tem isso. Realmente tem isso. Alguém pode ir lá desligar e carregar o carro dele. Quando você chegar, já não está mais carregado. Já não está carregado, né? Mas no nosso caso da empresa, nós temos os pontos de apoio nossos, né? Sim, os próprios, né? Que aí já tem outra... É outro procedimento. É outro procedimento. E o demais, pessoal, agradecer ao pessoal da Plugin. Ale, obrigada a você por passar esse dia com a gente. Foi produtivo. Muito obrigada pelo suporte. O canal do Caminhão agradece você imensamente. A produção aqui também. Tá certo. E agradecer também aos nossos apoiadores, Moacir do Seguro, RJ Lima Contabilidade e Grupo Pleno Locações. Pessoal, se inscreve no nosso canal, dá um like, curte, comenta. Fica ligado. Até a próxima. Até logo.